melhor personagem de Dragon Ball para alguns e um dos melhores para outros. É impossível conhecer alguém que odeie o Gohan. Ele é um baita personagem, pra mim, é um dos melhores. Só não sei se é o melhor porque Vegeta, né? Mas, enfim, mais um vídeo de Dragon Ball, porque eu li Dragon Ball recentemente, do clássico até o Super, e eu sabia, quando eu tava lendo, que o Gohan era um personagem bom pra caramba, só que eu genuinamente não esperava tanto. Porque eu cresci com Dragon Ball Super. Na Cartoon eu via o Gohan perdendo pro Kuririn. Bom, antes de começar, só vou avisar pra quem não sabe, o mangá de Dragon Ball não tem divisão do clássico e Z. É tudo mesmo mangá, diferente do anime, que tem o anime clássico e o anime Z. Enfim, com isso em mente, a gente tem a sua primeira aparição na primeira saga do Z no anime, que é na saga Saiyajin. E o Gohan, ele, assim, tem um time skip de 3 anos do clássico, aí só brota o Goku com o Gohan na casa do Mestre Kami. Tipo, bum, tá aí, do nada. E pra mim, isso aconteceu, o Akira fez pra mostrar que não só o Goku se desenvolveu, e também mostrar que o tempo passou de forma mais efetiva. Tipo, mesmo no final do clássico, o Goku já sendo um adolescente, ele continua sendo muito infantil. E tipo, você não olha pra ele e pensa, mano, esse cara vai ser pai em 3 anos. E por isso que ele foi, pra mostrar que o Goku mudou e evoluiu. E ele foi pro futuro, né? Ele foi pra frente, ele evoluiu sem esquecer do seu passado. E por isso, colocou o nome do seu vô no seu filho pra homenagear ele. Desde o começo a gente vê que o Gohan é o primeiro Saiyajin híbrido. Primeiro Saiyajin humano e Saiyajin. E os híbridos, naturalmente, são mais fortes do que os puros. Mas você sabe o porquê? Eu tava pensando nisso esses dias. E tem várias razões que podem ser. Mas a que eu diria é por causa da fonte do poder dos Saiyajins. O poder deles vem da raiva, das emoções. Só que os Saiyajins são considerados guerreiros frios. Então, tipo, seu poder varia de acordo com a emoção, só que eles não sentem tanta emoção. Então, o Saiyajin com emoção seria extremamente forte. O Saiyajin mais forte, Goku, é justamente o Saiyajin que cresceu na Terra. E os maiores potenciais, Gohan, Trunks e Goten, são de Saiyajins híbridos. O único problema dos híbridos, pelo menos do Gohan, né, é eles não terem tanta vontade de lutar como os Saiyajins normais. E também não terem o hábito de lutar. Enfim, voltando, quando a gente falar de Gohan, você provavelmente vai dizer que ele não gosta de lutar. Mas as duas lutas que era pra ele resolver, contra o Cell e o Majin Buu, ele acabou perdendo, digamos assim, por demorar pra terminar. Contra o Cell, quando atingiu o Super Saiyajin 2, ele preferiu lutar do que finalizar. E por isso que a Terra ia ser explodida. E nesse momento, até o próprio Gohan chegou a desistir. E se não fosse pelo seu pai, teletransportando pra longe, a Terra ia ser destruída. E a mesma coisa acontece na saga Majin Buu. O Gohan passa quase uma década sem treinar, nesse time skip, e quando desperta seu poder oculto, quando atinge a forma mística, ele não acaba com a luta. Assim como fez com o Cell, ele fica enrolando, ficou brincando com o Majin Buu, que resultou no Buu absorvendo o Gotenks e o Piccolo, o que ocasionou na sua derrota. E novamente precisou de seu pai para o inimigo ser derrotado. Alguém que não gostasse de lutar terminaria as lutas o mais rápido possível, igual tipo quando você tá fazendo trabalho de escola. Você, não quero fazer, vou terminar logo. Bom, antes de entrar nesse questionamento, se ele gosta ou não de lutar, vou falar um pouco sobre o título que tá nesse vídeo. Bom, o Gohan, desde o começo, já é mostrado que ele quer ser um cientista, mas quer mesmo? Desde o começo do Z, desde os 3 anos de idade, sua mãe veio botando essa ideia na cabeça dele, de crescer e ter uma vida normal, estudar, trabalhar, sem lutas. Enquanto o Goku era o completo oposto. Ele queria que o seu filho se tornasse um guerreiro por saber o tamanho do seu potencial. E nenhum dos dois perguntaram pra ele o que ele queria. Então, o lado da sua mãe, o lado humano, é o lado estudioso, que quer estudar, faculdade, trabalhar. Já o lado do seu pai, o Saiyajin, é o lado guerreiro que todo mundo prefere, né? Mas diferente de Goku, Gohan nunca considerou a luta como sendo sua coisa favorita. Ou seja, ele lutava pela obrigação. As lutas que ele travou, desde o começo, foram somente as necessárias. Contra Raditz, porque seu pai ia morrer. Contra o Nappa e Vegeta, porque seu mestre ia morrer. Contra Frieza, para reviver seu mestre e seus amigos. Contra Cell, para salvar a Terra. Contra Majin Buu, também para salvar a Terra, enquanto o Goku luta desde o clássico, tanto por obrigação quanto por diversão. A gente tem aqueles torneios de artes marciais, os torneios do universo 6 e 7 e o torneio do poder, que foi um absurdo ele ter dado essa ideia. O meu ponto é, a gente viu o Gohan da Tite, estudioso, e o Gohan do Goku, que é o guerreiro. Mas a gente viu o Gohan do Gohan, a gente já viu o que ele é e não o que os pais
dele querem que seja? Bom, pra mim sim. Onde? No começo da saga Majin Buu. Antes do Buu retornar, quando ele assume o papel de grande Saiyaman. Ele se matricula em uma escola de uma cidade e nessa cidade ele vira uma espécie de super-herói e salva as pessoas. A gente não vê nenhuma luta dele, eu acho, de Saiyaman, porque ele não luta, ele chega, resolve e sai. Ou seja, o lado Gohan poderíamos considerar sendo um super-herói, tenta evitar as lutas ao máximo, mas quando chega a hora de lutar, ele luta e é sempre defendendo bem. Bom, e se esse realmente seja o lado Gohan do Gohan, digamos assim, né? A gente só vê esse lado no começo da saga Buu. E pra mim, esse Gohan ainda é o Gohan da hora. Não é tão bom quanto nas outras sagas, mas não chega ao nível ridículo do Super. Desde o começo, Gohan tinha um potencial incrível. Inclusive, depois da luta contra o Cell, era pra ele substituir o Goku no protagonismo. Só que por algum motivo nunca aconteceu. Gohan é um personagem real. O seu pai quer empurrar ele pra um lado e a mãe quer empurrar ele pra outro lado, completamente oposto. Ele faz coisas que não quer, igual eu, você, todo mundo. E agora na saga Cell, falando da virada de chave dele, ele não queria lutar de jeito nenhum contra o Cell. Ficava conversando, mas o Cell queria porrada. E depois de ouvir o discurso do número 16, que eu sei de cor inclusive, e depois de ouvir isso e ver sua morte, ele desperta. Super Saiyajin nível 2. Ele, o garoto bondoso que não gostava de lutar, sempre evitava as brigas, começou a brincar com o Cell. Ele humilha o Cell. Ele começa a gostar de lutar. Tanto que por isso o Cell quase explode a Terra. E só não explode, não é graças ao Gohan, mas graças ao Goku. Aí você pensa que ele aprendeu a lição. Da próxima vez ele vai terminar logo. Resposta errada. Na próxima saga, contra o Majin Buu, quando ele desperta o poder místico, a gente vê que ele comete o mesmo erro. Ele brinca com o Majin Buu, abaixa sua guarda, o que resulta nele absorvendo Gotenks e Piccolo e depois absorvendo ele mesmo. E de novo, a Terra é salva pelo Goku. Pela segunda vez, o Goku limpa a besteira que o Gohan fez. E eu vou acabar aqui porque eu me recuso a falar dele de Dragon Ball Super. Dragon Ball Super é um merda, a não ser no seu mais novo filme, Dragon Ball Super Super Heroes. Sim, tem 2 supers no título. Onde ele desperta sua nova forma bestial, se igualando com o instinto superior completo de seu pai. E novamente, no fim do filme, ele só luta por achar que sua filha foi sequestrada. Ou seja, ele tá seguindo o discurso do Android 16 nas suas lutas. Ele não gosta de lutar, mas, pelo bem, quando é preciso, ele luta. Foi assim contra Cell, contra Majin Buu e contra essa nova Red Ribbon. Bom, agora eu quero saber de vocês. O que você acha do Gohan e o que achou desse vídeo? Comentem aqui embaixo que eu vou ler tudo e responder vocês. Bom, e esse foi o vídeo. Se vocês gostaram, deixa o like e se inscreve no canal, que ajuda demais. E é isso, até o próximo vídeo. Falou!